Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa sequência de leitura comentada do livro Introdução à Filosofia Clínica. Nós vamos dar início hoje a cada um dos tópicos da estrutura de pensamento. No vídeo anterior a gente comentou, fez uma introdução geral à estrutura de pensamento. Eu disse que eu pularia um pequeno capítulo, que é a apresentação dos tópicos, né, onde tem a sequência dos tópicos ali apresentados. Aqui, ó, vocês podem ver, olha, começa aqui, né, os tópicos da estrutura de pensamento, aí tem cada um dos tópicos até culminar aqui no último tópico, já iniciando o próximo capítulo. Então a gente vai para esse próximo capítulo, porque essa sequência aqui de apresentação isolada dos tópicos, eles não têm explicação, então pouco adianta aqui para o que a gente está fazendo. Então o primeiro tópico é como o mundo parece. Eu vou fazer uma leitura aqui, e na medida em que eu for lendo a gente vai esclarecendo alguns pontos ou aprofundando um pouco mais. O título é Como Vemos o Mundo, na página 59, vai até a página 61. Enquanto o partilhante descreve sua história de vida, o filósofo clínico identifica, por meio dos exames categoriais, uma série de elementos desse relato que localiza existencialmente essa pessoa. A categoria circunstância, por exemplo, que serve para identificar tudo o que na historicidade se refere ao contexto desse indivíduo, revela, sobretudo, o modo como ele compreende o mundo onde vive. A essa concepção de seu próprio contexto, a filosofia clínica dá o nome de Como o Mundo Parece. Então a gente já começa aqui o capítulo fazendo referência aos exames categoriais. Porque, como eu disse, o tripé fundamental da filosofia clínica é os exames categoriais, a estrutura de pensamento e os submodos. E, embora apresentados separadamente, esses três elementos eles são concomitantemente trabalhados no consultório. A apresentação ela é didaticamente separada, até nos cursos de formação, mas na prática a gente está vendo todas essas questões ao mesmo tempo. Então, quando uma pessoa se refere às suas circunstâncias, é possível encontrar muitos tópicos, muitos submodos, mas um dos pontos fundamentais que nós encontraremos ali, o que podemos encontrar ali, é justamente a perspectiva de mundo que a pessoa tem, a sua visão de mundo, o filtro subjetivo que essa pessoa tem, com o qual ela vai representar o seu mundo ao seu redor. Então, quando uma pessoa me apresenta, me fala da realidade na qual ela estava, a minha questão não é buscar a veracidade ou a falsidade daquilo que ela apresenta. A minha questão é entender como é que essa pessoa vê o mundo e de que modo esse olhar para o mundo tem peso, ou tem importância, tem relevância na estrutura dela, nas suas decisões, nos seus pensamentos, nas suas reflexões. Então isso é importantíssimo a gente levar em conta. Eu não estou aqui para afirmar ou negar alguma afirmação. Eu estou aqui para entender como é que a pessoa vê as coisas e a partir daí eu poder ajudá-la. Por isso, com um certo equívoco, já foi... pessoas, quando ouviram falar que na filosofia clínica a gente trabalha com uma certa maiêutica inspirada em Sócrates, as pessoas acham que a gente vai ficar como Sócrates, mostrando às vezes as inconsistências das reflexões dos nossos interlocutores. Mas essa não é a finalidade nossa. É lógico que a gente pode desconstruir muitas ideias no consultório, mas para a gente chegar a isso, a gente precisa já ter uma compreensão daquela pessoa. Então eu não estou ali para desconstruir uma ideia universal sobre algo. Eu estou ali para desconstruir ou para manter, para identificar a perspectiva daquela pessoa, o seu filtro subjetivo de qualquer vivência. Então eu posso ter vivido no mesmo contexto, por exemplo, do Covid, né, onde muitas pessoas viveram, né, foi um fenômeno mundial, mas cada pessoa teve o seu próprio modo de perceber aquilo, de refletir sobre aquilo, de interpretar aquilo e de vivenciar segundo a sua perspectiva. Então, o que me interessa no consultório é perceber isso. Continuando, então, o primeiro tópico da estrutura de pensamento se refere a como o sujeito representa o mundo, como é para ele. Não é uma questão de avaliar se condiz ou não com o que poderia se poderia referir como realidade. Então, aqui é o ponto. Eu não estou aqui para discutir se é objetiva ou não a perspectiva da pessoa. Até mesmo porque a perspectiva objetiva, a gente precisa levar em conta que se 10 pessoas falarem objetivamente sobre algo, corre-se o risco de termos 10 pontos de vista diferentes
no discurso sobre aquele algo, embora estejamos ali falando da mesma situação, da mesma pessoa ou do mesmo acontecimento. O filósofo clínico está interessado em saber como o mundo é para aquele que o procura, pois a representação de mundo dele poderá estar implicada em quem ele é ou seu modo de agir. Então, novamente, a minha preocupação no primeiro momento é ver como essa pessoa representa o mundo. E qual é o peso que isso tem para a pessoa. Para algumas pessoas isso não tem importância nenhuma, não faz diferença nenhuma na vivência daquela pessoa, para outras tem. Vamos pegar um exemplo não muito antigo, da questão aí das eleições, por exemplo, de 2018. O quanto que teve de embate entre famílias, sobre questões de direita e de esquerda, né, do funcionamento do Estado, do funcionamento da política em Brasília e por aí vai. Ou seja, eram brigas que, entre outros inúmeros elementos também que podem ser encontrados, também de uma perspectiva de como o mundo parece. Ou seja, o tópico como o mundo parece, em muitas dessas discussões, não necessariamente em todas, estava presente e fazia com que as pessoas tivessem esse embate. Algumas pessoas tinham a sua visão de mundo pautada por aquilo que elas acompanhavam nos jornais, nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, nas leituras de livro, nos seus estudos universitários, na sua vivência prática. Então havia um monte de fonte e um monte de modo subjetivo de compreender aquela perspectiva de mundo. Continuando, uma pessoa pode relatar sua visão de mundo e isso não ser determinante em seu modo de viver. Por isso eu digo, eu posso ter uma perspectiva, por exemplo, até sobre a política, e dizer em que candidato eu vou votar, e alguma pessoa vir muito agressiva às vezes, para tentar me convencer do contrário. E isso para mim pode não ter peso nenhum, isso pode não me incomodar, né, de modo algum. A pessoa pode estar lá, eu posso respeitar a perspectiva dessa pessoa e isso não ter peso para mim, né? Para outras pessoas não. Quando a pessoa diz que o candidato em que ela está votando é ruim, porque o partido dela não presta, porque, sei lá, o Brasil está indo para frente ou não por causa daquele partido, aí algumas pessoas podem ficar muito ofendidas ou muito afrontadas com isso, porque essa é a perspectiva de mundo dela, né? Continuando, mas no caso daqueles para os quais o tópico 1, que é o como o mundo parece, é determinante, o terapeuta deverá ficar atento a esse aspecto ao realizar posteriormente os procedimentos clínicos. E isso vale não só para o tópico 1, como para qualquer um dos demais tópicos. Quando ele é determinante, é provável que quando há um conflito interno, quando há indícios do que a gente chama de assunto último, aquele tópico pode estar envolvido. Os aspectos que são compreendidos em como o mundo parece dizem respeito à visão do mundo. Alguns exemplos são: o mundo lá fora está tomado pelo pecado. Ninguém ajuda ninguém. Todo mundo pensando em si. Se os marcianos viessem à Terra, voltariam correndo ao perceber que o planeta não vale nada. Outro exemplo: eu acredito que o mundo seja melhor do que se diz por aí. Outro: a natureza é repleta de beleza, basta aguçar o olhar. Outro: o Brasil é um país de generosidade e malandragem. Outro: somos o país do carnaval, tudo acaba em festa. E por aí vai, né? Aqui são alguns exemplos em que eu falo da sociedade, das pessoas, dos ambientes, de uma cultura, de uma economia, de uma organização social e por aí vai. A gente pode dizer que, sob certo aspecto, as obras de sociologia, por exemplo, são obras de como o mundo parece, né? Então são obras que dizem como é que funciona a realidade ali a partir do filtro daquele que a pesquisou. É claro que no caso de uma obra sociológica, pode haver muitos pontos em comum entre muitos sociólogos, por exemplo, mas no caso da filosofia clínica a gente está ali de olho nas nuances, inclusive, que conduzem à compreensão daquela perspectiva singular do mundo. Continuando, as possibilidades de representação de mundo são tão diversas quantas são as pessoas que as possuem. Então, por mais que eu diga que meu partilhante A tem como o mundo parece como um tópico determinante, e esse partilhante A é inclusive amigo íntimo de um partilhante B que eu atendo, e o partilhante B também tem como o mundo parece um tópico determinante,
Embora esses dois partilhantes possam ter vindo do mesmo lugar, na mesma situação, podem ter estudado as mesmas coisas, podem ter lido os mesmos livros, é muito provável que quando eu for compreender ou reunir informações sobre o tópico 1, que é como o mundo parece dessas duas pessoas, eu identifique características singulares em cada um. É muito provável, é muito difícil que essas perspectivas sejam iguais. E assim, isso para me referir a um tópico específico, sem lembrar que há inúmeros outros tópicos, inúmeros outros conteúdos, há histórias de vidas totalmente distintas, diferentes, não só pela vivência ter sido incomum ou não, mas pelo filtro que a pessoa utilizou para absorver aquilo ali, e o filtro é a própria pessoa, e o peso também das categorias, e por aí vai. Continuando, não há certo nem errado nessas afirmações. Para o filósofo clínico, isso é assim para a pessoa. O motivo de ver o mundo de modo pejorativo ou positivo pode ter sido um recurso para viabilizar uma vida melhor. Então aqui, eu vou pontuar um pouco aqui algumas questões. Primeira frase, né? Não há certo nem errado nessas afirmações. É isso, eu não tenho parâmetros externos para comparar o meu partilhante. Se o que a pessoa pensa é positivo ou negativa, no caso de um consultório de um filósofo clínico, eu preciso ver como é que é isso para a pessoa. Pode ser que na minha vida pessoal eu possa, e no fim das contas a gente acaba tendo, muito juízo de valor sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre as ideias, e a gente pode bater nosso pé e afirmar as nossas convicções, as nossas verdades. Mas não significa que o mesmo vai ocorrer com as pessoas que a gente atende. Né? No meu papel existencial de filósofo clínico, eu nem ligo de ficar julgando aquilo que a pessoa traz. Eu não tenho tempo para isso. O meu tempo é totalmente dedicado a compreender como é que aquela pessoa se estrutura e de que modo eu posso auxiliá-la. Então eu não fico perdendo meu tempo pensando se está certo, se está errado, se é justo, se é injusto, se eu posso corrigir ou não. Não é esse meu ponto. O meu trabalho no consultório é diferente do que seria, por exemplo, dando aula. Né? Até o meu papel existencial como professor de filosofia clínica é diferente do meu papel existencial de terapeuta. Por quê? Como terapeuta, eu aceito 100% daquilo que vem da pessoa para poder auxiliá-la. Como professor de filosofia clínica, eu preciso mostrar onde a pessoa às vezes está errada na hora de compreender e aplicar o método. Porque o método é uma questão, é um conteúdo a ser apresentado, e muitas vezes as pessoas que fazem o curso de filosofia clínica precisam desconstruir às vezes as suas verdades para conseguir abrir os olhos e compreender ou acolher as pessoas depois que elas vão atender. Segunda frase, para o filósofo clínico isso é assim para a pessoa. Tinha um conjunto de textos, eu não lembro qual era o autor, era da filosofia clínica. No blog da Casa da Filosofia Clínica, inclusive, o Hélio Strasburger postava os textos dessa pessoa. Eu não me lembro agora quem exatamente era, mas no final de cada texto essa pessoa escrevia assim: isso é assim para mim. Isso é interessante, porque a pessoa trazia uma baita de uma reflexão, trazia muitos elementos ali para a gente ler, para refletir junto com o autor, mas a pessoa não dizia assim, isso é uma verdade. Não, a pessoa, por ter vindo até da filosofia clínica, trazia essa reflexão a mais, né? Então concluía os seus textos com isso é assim para mim. Então isso é interessante levar em conta. O motivo de ver o mundo de modo pejorativo ou positivo pode ter sido um recurso para viabilizar uma vida melhor. Então, assim, às vezes eu posso ver o mundo de modo negativo e isso se tornar a mola propulsora para que eu tente fazer do mundo um lugar melhor. Me esforçar, me dedicar, fazer disso uma vocação pessoal. Eu quero melhorar o mundo. E às vezes, eu ver o mundo de modo positivo pode ser também a força que eu preciso para continuar acreditando nas coisas boas e continuar vivendo a minha vida. Então, e o contrário também pode acontecer. Eu posso ver o mundo de modo pejorativo e isso me atrapalhar a viver. E eu posso ver o mundo com um olhar positivo, negando algumas questões que estão me afetando e me prejudicando. Então, não há certo nem errado, não há bom ou ruim. O que há é o fato da pessoa apresentar a sua perspectiva de mundo e a partir disso eu ver de que modo isso está prejudicando ou está ajudando aquela pessoa. Então levem isso em conta. Não há nada certo ou errado, né, no olhar que a pessoa tem sobre o mundo no primeiro momento.
o que vai ditar o que a gente precisa mudar, ou reavaliar, ou ressignificar, ou qualquer coisa que seja, vai depender de cada pessoa que eu estou atendendo em particular. Continuando, nem toda visão pessimista revela alguém que deva mudar seu ponto de vista. Então não significa, essa pessoa tem um olhar negativo do mundo, eu preciso mudar isso, essa pessoa precisa ver o mundo de modo mais otimista. Eu não sei qual é a função que cumpre aquilo. Às vezes, quando eu olho o mundo de modo pessimista, eu utilizo isso como modo de conseguir lidar melhor com algumas situações conflitantes, com pessoas que às vezes estão querendo me prejudicar. Então, às vezes, um olhar pessimista me torna mais atento a continuar vivendo melhor. Então, não posso dizer que um olhar pessimista deva ser mudado ou que uma pessoa muito otimista não está sendo realista. Não é esse o ponto. Continuando, pode ser que uma crítica ao mundo seja o impulso necessário para se levar uma vida com um propósito, e mudar para uma perspectiva otimista significaria a falta de razão para levantar todos os dias da cama. Então vejam, nesse exemplo que eu dei, né? Então às vezes uma pessoa, se ela mudasse o olhar pessimista para o otimista, ela não teria mais motivos para levantar da cama, não teria o que mudar, o que modificar. E pode parecer banal uma noção dessa, mas no consultório nada é banal, nada é destituído de razão, nada é sem um motivo, né? Estrutural ali para a pessoa. Então tudo é importante quando a gente está ouvindo um partilhante, justamente por isso. Aquelas coisas que parecem ser mais triviais, às vezes no consultório vão se mostrar como as mais fundamentais para aquela pessoa em particular. Continuando, por esses motivos, o filósofo deve manter-se atento em toda a história de vida, lembra? Ouvir a historicidade da pessoa, né? E a compreensão da estrutura de pensamento do partilhante. Deve cuidar para somente intervir onde possa viabilizar um bem-estar subjetivo para ele. Ou seja, os meus caminhos de intervenção terão de ter como finalidade justamente levar a pessoa a um bem-estar subjetivo, seja ele qual for. Qualquer procedimento clínico que não tiver base nos exames categoriais bem feitos e em uma estrutura de pensamento responsável e suficientemente montada pode ser prejudicial a quem procurou os cuidados do terapeuta. Essa é a razão da cautela em todas as etapas da terapia. É curioso que há uns anos atrás houve um certo conflito ali de algumas pessoas querendo se desligar da filosofia clínica, e uma das pessoas dizia que estava se afastando porque a filosofia clínica era um aconselhamento. E estava baseada numa outra pessoa também que tinha feito curso de filosofia clínica. Curiosamente, essa primeira pessoa que tinha feito a afirmação e que foi abraçada pela segunda pessoa, essa primeira pessoa falou com certo ar pejorativo que a filosofia clínica era um aconselhamento, e depois resolveu atender com o nome da filosofia clínica. Ou seja, ela não presta, ela é aconselhamento, ela não tem nenhum movimento filosófico, mas agora eu vou atender como filósofo clínico ou filósofa clínica. É curioso isso. E os apontamentos que eu trouxe aqui é justamente para isso, para que não considerem a filosofia clínica como um aconselhamento, porque ela não é um aconselhar, ela é um orientar a pessoa, ajudar a pessoa de tal modo a levá-la a um bem-estar, e isso só acontece depois que eu já tenho um conhecimento aprofundado daquela pessoa. Abrindo um outro parênteses aqui, essa primeira pessoa que disse que a filosofia clínica era um aconselhamento e que depois foi atender com a filosofia clínica, ou pelo menos dizendo que era com a filosofia clínica, essa pessoa, quando falou isso, não estava atendendo. Então, às vezes, esse olhar muito teórico para a filosofia clínica também gera esse tipo de equívoco. A pessoa não tem o que o Hélio Strasburger chama de o chão de fábrica, não tem a experiência do consultório e tende a construir umas noções, umas afirmações sobre a área de modo muito complicado de se defender e que a própria prática já desconstruiria isso com muita facilidade. Continuando, como cada filósofo, ao mostrar sua representação de mundo, se ateve ao seu modo, ainda que tenha universalizado, e não abrangeu ou deixou aberto outras possibilidades,
tiveram seus nomes retirados dos tópicos. Então lembremos ali, eu estou falando aqui dos filósofos, não do filósofo clínico, mas do filósofo teórico. E aqui eu tinha mencionado para vocês em momentos anteriores que, por exemplo, Como o Mundo Parece, ele veio também das leituras que o Lúcio fez de Karl Marx e de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, ele vai ver o mundo como um lugar onde o homem, né, a máxima dele é o homem é o lobo do homem, ou seja, o sujeito precisa de um certo contrato social para viver em sociedade, porque senão os seres humanos se devorariam ou se prejudicariam uns aos outros. E o Marx vai dizer que a história toda é marcada pela luta de classes, e no momento dele também isso continuaria ocorrendo. O que o Lúcio percebeu é que justamente muitas pessoas têm o tópico Como o Mundo Parece, só que a perspectiva que elas têm não é nem a do Hobbes, nem a do Marx, e nem a de nenhum outro filósofo, pelo menos não inteiramente. Né? Alguns leitores até do Marx podem aparecer no consultório de um filósofo clínico, pautados pela perspectiva do Marx. Né? Mas, às vezes, até a perspectiva que eles construíram do Marx passou pelo filtro da estrutura de pensamento deles, e eles não vão repetir o que o Marx disse. Eles vão ver o mundo a partir do seu filtro. E há muitas outras perspectivas de como o mundo parece. Não só do ponto de vista sociológico, antropológico, mas religioso, né, cultural e por aí vai. Continuando. Pois por mais abrangentes que um filósofo tenha sido, o tópico abarca mais possibilidades. Então, os filósofos influenciaram na hora de compreender cada uma das possibilidades de olhar do mundo, de constituição interna de cada pessoa, mas eles não esgotam esse tema. Por isso, Lúcio tirou o filósofo e deixou só a forma, que é Como o Mundo Parece, no caso desse primeiro tópico, e de muitos outros tópicos depois a gente vai ver cada um isoladamente. Não só as possibilidades do próprio tópico, como a abertura à conversação com os demais, que constituem a lista proposta pela filosofia clínica ao apresentar sua estrutura de pensamento. Então, aqui a gente está vendo isoladamente, mas é claro, quando a pessoa apresenta Como o Mundo Parece, ela pode estar mesclada de outras características, de outros tópicos e de muitas outras coisas aqui presentes, né? Por exemplo, eu acredito que o mundo seja melhor do que se diz por aí. Essa é uma perspectiva do mundo, mas aqui, para vocês terem uma ideia, o eu é um outro tópico que a gente vai ver, que é a inversão. Acredito é uma ideia de um prejuízo, de uma convicção pessoal, né? Que o mundo, aí é uma referência Como o Mundo Parece, seja melhor é uma ideia axiológica de valoração, né? Do que se diz por aí. Bom, se dizer por aí é um indício de que a pessoa está olhando ali os agendamentos das pessoas ao redor, né? De termos agendados no intelecto que a pessoa ouviu. Então, assim, é lógico, esses tópicos depois a gente vai ver com detalhes, mas é só para vocês terem uma noção do que é possível encontrar dentro de uma frase, no qual eu dei um exemplo de um tópico, mas há inúmeros outros elementos ali presentes naquela frase, ou pelo menos indícios de muitas outras coisas, e elas se confirmam, lógico, com a repetição, com o dado padrão, com aquilo que a gente vai identificando ao longo das sessões e ao longo da fala do partilhante. É isso, no próximo vídeo a gente se vê. Não deixem de comentar, de compartilhar e de curtir e de se inscrever nesse canal, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo, até mais.